Antes de começarmos, preciso que você entenda algo. Esta não é uma história sobre ficar chapado. Esta é uma história sobre como uma planta mais antiga que a civilização humana se tornou a desculpa para uma guerra que remodelou sociedades inteiras, destruiu milhões de vidas e mudou o próprio tecido da lei e da ordem em todo o globo. No princípio, havia o cânhamo, não maconha, não erva, não cannabis menos, apenas cânhamo. Uma planta alta e fibrosa, com folhas serrilhadas, que podia crescer em quase qualquer lugar onde os humanos se estabelecessem. Suas origens se perdem nas brumas do tempo profundo, em algum lugar nas estepes da Ásia Central, talvez no que hoje é a Mongólia ou o Planalto tibetano. Evidências arqueológicas sugerem que humanos e cannabis são parceiros há pelo menos 10 mil anos, possivelmente mais. Esta não foi uma parceria nascida da intoxicação, foi nascida da necessidade. Os povos antigos da era neolítica, aqueles primeiros agricultores, que abandonaram a vida nômade e começaram a moldar a terra, segundo sua vontade, rapidamente descobriram que esta planta era um presente. Suas fibras estavam entre as mais fortes da natureza. Quando retiradas do caule, secas e torcidas em corda, o cânhamo podia suportar peso enorme, sem se romper. Podia ser tecido em tecido durável, respirável e resistente ao apodrecimento. Em um mundo onde sobrevivência significava criatividade, onde cada recurso tinha que ser maximizado, o cânhamo era indispensável. Vestia-corpos fazia as velas que capturavam o vento. Tornou-se as cordas que amarravam a civilização, literalmente. Por volta de 8.000 antes da Era Comum, o cultivo de cânhamo havia se espalhado pela Ásia. Na China antiga, era um dos 5 grãos sagrados. Embora tecnicamente não fosse um grão, os chineses usavam cada parte da planta. As sementes eram prensadas para óleo, uma fonte nutritiva de alimento. As fibras se tornavam roupas e papel. Sim, papel. Os fragmentos mais antigos conhecidos de papel, datando do 2º século antes da Era Comum, foram feitos de cânhamo. A Farmacopeia Chinesa, um dos primeiros textos médicos abrangentes do mundo, listava a cannabis como remédio para tudo, desde reumatismo até malária e distração mental. O lendário imperador Shen Nong, o pai da agricultura e medicina chinesas, supostamente a prescreveu por volta de 2737, antes da Era Comum para gota e outras doenças. Mas não era apenas medicina imaterial. Era também, silenciosamente, sutilmente, uma porta para a consciência alterada. Os antigos citas, aqueles ferozes cavaleiros nômades que aterrorizavam as estepes do Mar Negro, até as fronteiras da China, entendiam isso bem. O historiador grego Heródoto, escrevendo no século V antes da Era Comum, descreveu seu uso ritual de cannabis, com a precisão de um antropólogo. Após um funeral ele escreveu: os citas construíam pequenas tendas, colocavam pedras aquecidas dentro, e jogavam sementes de cânhamo sobre as pedras. A tenda se enchia de fumaça aromática espessa, e os enlutados inalavam profundamente, uivando de prazer. Era um ritual de libertação, de transcendência, uma maneira de tocar o mundo espiritual e honrar os mortos. Isso não era uso recreativo no sentido moderno. Era sacramental. À medida que as rotas comerciais se expandiam, à medida que impérios surgiam e caíam, e as grandes caravanas se moviam, ao longo da Rota da Seda, a cannabis viajava com eles. Chegou à Índia, e lá encontrou seu lar espiritual. Na tradição hindu, a cannabis se entrelaçou com o deus Shiva, o destruidor e transformador. A lenda dizia que o próprio Shiva consumia bang, uma bebida feita de folhas de cannabis moídas misturadas com leite, especiarias e mel. Dizia-se que trazia clareza, auxiliava a meditação, abria as portas da percepção. O bang era consumido durante festivais, particularmente Holi, o Festival das Cores, e permanece legal e amplamente usado na Índia até hoje. Cannabis, na forma de bang, ganja e charas, tornou-se tecida no tecido religioso e cultural do subcontinente. Era a planta dos ascetas e homens santos, de yogis buscando iluminação, nos altos Himalaias. Da Índia, espalhou-se para o Oriente Médio e África. No mundo antigo, a cannabis estava em toda parte, uma parceira silenciosa no grande desdobramento da civilização humana. Mas no Ocidente, na Europa, sua história era diferente. Os gregos e romanos certamente a conheciam. Usavam cânhamo para corda e testes, mas as propriedades psicoativas, a ideia de fumá-la ou ingeri-la por seus efeitos alteradores da mente, não criou raízes na cultura europeia. Ainda não. Para eles, a cannabis era uma cultura agrícola, não um sacramento. Era útil, não mística. Por milênios, este foi o equilíbrio. A cannabis existia em dezenas de formas através de dezenas de culturas, cada uma usando-a de acordo com suas necessidades e crenças. Era medicina na China, corda im Roma, um intoxicante sagrado na Índia,
um ritual matinal entre os citas. Era onipresente e sem destaque, parte da paisagem da agricultura humana. Ninguém a temia, ninguém a demonizava. Era simplesmente uma planta, e como todas as plantas, servia. Então o mundo mudou. A era da exploração amanheceu, e com ela, veio a era da maior utilidade do cânhamo e, paradoxalmente, as sementes de sua futura perseguição. Os grandes navios que levaram impérios europeus através dos oceanos para reivindicar novos mundos, foram construídos sobre cânhamo. Cada corda, cada vela, cada pedaço de cordame e calafetação daqueles navios era feito dele. Um único grande navio de guerra exigia mais de 50 toneladas de cânhamo para sua construção. Sem cânhamo, não teria havido era da navegação, nem impérios globais, nem intercâmbio colombiano. O cânhamo era estratégico. Era uma necessidade naval tão vital para a segurança nacional quanto aço ou pólvora. Quando os colonizadores europeus chegaram ao Novo Mundo, uma das primeiras coisas que fizeram foi plantar cânhamo. Em 1606, o botânico francês Louis Hebert plantou a primeira safra de cânhamo na América do Norte, no que hoje é Nova Escócia. Os ingleses seguiram o exemplo na Virgínia em 1611. As autoridades coloniais não apenas encorajavam o cultivo de cânhamo, elas o tornavam obrigatório. Na Virgínia, por lei, todo agricultor era obrigado a cultivar cânhamo. Duxar do Faz-Clos poderia resultar em multas ou prisão. George Washington cultivava cânhamo em Mount Vernon. Thomas Jefferson cultivava em Montana. Benjamin Franklin possuía uma fábrica de papel que processava cânhamo. Os primeiros rascunhos da Declaração de Independência foram escritos em papel de cânhamo. Esta não era uma cultura da contracultura. Esta era a cultura do establishment, a espinha dorsal da economia colonial. O cânhamo era dinheiro. Era tão valioso que em algumas colônias podia ser usado para pagar impostos. Foi tecido no próprio tecido da República Americana, emergente, literalmente. A lona das carroças cobertas que avançavam para o oeste pela fronteira. Cânhamo. As cordas que construíram as ferrovias. Cânhamo. Levi Strauss fez as primeiras calças jeans de fibra de cânhamo, duráveis o suficiente para resistir aos rigores dos garimpeiros de ouro. Mas aqui é onde a história se divide, onde a única planta começa a levar uma vida dupla. O cânhamo cultivado para fins industriais, fibra, semente, papel, era uma variedade de cannabis sativa criada ao longo de gerações para maximizar a força do caule e minimizar compostos psicoativos. As plantas eram altas, fibrosas e continham muito pouco tetrahidrocannabinol, ou THC, o químico responsável pela onda da maconha. Era cânhamo industrial, e fumá-lo não te daria nada além de dor de cabeça. Mas havia outras variedades. Nos climas quentes da Índia, México, Caribe e partes da África, cannabis indica e certa cepa sativa haviam sido cultivadas por suas flores. Seus brotos ricos em resina que continham concentrações muito maiores de THC, estas não eram plantas de corda. Estas eram plantas de droga. E à medida que o comércio global e a migração aceleravam nos séculos 19 e 20, estes dois mundos menos cânhamo industrial e cannabis, psicoativa menos, começaram a colidir na consciência ocidental. A colisão aconteceu lentamente no início. Nas décadas de 1830 e 40, médicos coloniais europeus estacionados na Índia começaram a escrever sobre as propriedades medicinais da cannabis. Um médico irlandês chamado William Brooke O'Shaughnessy conduziu pesquisas extensas em Calcutá e publicou suas descobertas em 1839. Ele relatou que tinturas de cannabis eram notavelmente eficazes para tratar espasmos musculares, reumatismo e convulsões. Ele trouxe amostras de volta para a Inglaterra, e logo extratos de cannabis estavam sendo prescritos por toda a Europa e América. Por volta de 1850, a cannabis estava listada na Farmacopeia dos Estados Unidos, o compêndio oficial de medicamentos reconhecidos. Você podia entrar em qualquer farmácia e comprar tinturas, extratos e pílulas de cannabis. Eram comercializados para tudo, desde enxaquecas até cólicas menstruais e insônia. As empresas farmacêuticas da época, Parke Davis, Eli Lilly, Squibb, todas produziam medicamentos à base de cannabis. Não havia estigma, nenhum pânico moral. Era simplesmente medicina, um dos dezenas de remédios à base de ervas disponíveis ao público. Mas a medicina não era a única maneira pela qual a cannabis estava entrando na sociedade ocidental. Na década de 1840, um grupo de escritores e artistas românticos franceses formou um clube em Paris, chamado Clube des Hachichins, o Clube dos Comedores de Haxixe. Os membros incluíam gigantes literários como Baudelaire, Alexandre Dumas e Victor Hugo. Eles se reuniam em um hotel na Porra-la Saint-Louis, consumiam uma pasta verde espessa de cannabis, misturada com mel,
e então passavam a noite explorando os estados alterados de consciência que ela produzia. Baudelaire escreveu extensivamente sobre suas experiências, descrevendo a capacidade da droga de distorcer o tempo, amplificar sensações e desbloquear visões criativas. Ele também alertou sobre seus perigos, a maneira como ela podia seduzir o usuário para um estado passivo, onírico, que drenava a vontade. Esta era a cannabis como uma curiosidade intelectual exótica. Era boêmia, transgressora, tingida de orientalismo. O Ocidente estava fascinado por ela, mas ela permanecia firmemente nas margens, um brinquedo de artistas e aventureiros. O público em geral não tinha interesse em fumar haxixe. Eles tinham sua medicina em forma de tintura, e isso era suficiente. Então veio a grande migração, e com ela, a demonização. No final do século XIX e início do século XX, ondas de imigrantes inundaram os Estados Unidos. Do México vieram trabalhadores fugindo do caos e violência da Revolução Mexicana, que começou em 1910. Eles trouxeram consigo sua língua, sua cultura e seus costumes. Entre esses costumes, estava o ato de fumar marihuana, menos marihuana em espanhol, uma prática comum entre as classes baixas no México, particularmente soldados e trabalhadores. Era usada recreativa e medicalmente. Uma maneira barata e acessível de relaxar após um longo dia de trabalho extenuante. Os imigrantes mexicanos se estabeleceram principalmente no Sudoeste, Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, conseguindo empregos na agricultura, ferrovias e mineração. E quase imediatamente, a marihuana que eles trouxeram consigo tornou-se um ponto de tensão para ansiedades raciais e econômicas. É aqui que a história se torna sombria, onde a planta se torna uma arma numa guerra cultural maior. A palavra em si é significativa. Os americanos vinham usando cannabis há décadas em um contexto médico, mas marihuana era uma palavra estrangeira, uma palavra mexicana. E ao deliberadamente usar este termo, os cruzados anti-cannabis podiam fazer a droga parecer alienígena, perigosa, associada a uma população imigrante que grande parte da América Branca via com suspeita e hostilidade. Jornais locais, particularmente no Texas, começaram a publicar histórias sensacionalistas sobre mexicanos enlouquecidos por marihuana, cometendo crimes. A droga foi culpada por violência, insanidade e decadência moral. Era um bode expiatório conveniente, uma maneira de canalizar um sentimento anti-imigrante mais amplo em um alvo legislativo específico. Em 1914, El Paso se tornou uma das primeiras cidades dos Estados Unidos a proibir a venda e posse de marihuana. A motivação era transparente. O Conselho Municipal queria controlar a crescente população mexicana, e criminalizar sua droga de escolha dava à polícia uma ferramenta para fazer isso. Este padrão se repetiu pelo Sudoeste. Por volta da década de 1920, mais de uma dúzia de estados haviam aprovado leis anti-marihuana, quase todas em estados com populações significativas de imigrantes mexicanos. A guerra às drogas havia começado, mas neste estágio, ainda era local, fragmentada e explicitamente ligada à xenofobia. Enquanto isso, nos centros urbanos do norte, outra mudança cultural estava ocorrendo. Afro-americanos migrando do sul rural, como parte da grande migração, trouxeram consigo a cultura do jazz. E nos clubes underground esfumaçados de Nova Orleans, Chicago, Kansas City e Harlem, músicos de jazz descobriram que a marihuana melhorava sua música. Ela desacelerava o tempo, aumentava a percepção sensorial, permitia voos improvisacionais que pareciam transcendentes. Louis Armstrong era um usuário ao longo da vida, referindo-se a ela como gauge, e creditando-a por relaxá-lo e fazer sua música fluir. Cab Calloway cantou sobre Heifer em sua música de 1932. Hefferman, uma ode brincalhona e codificada à droga. Mas o que era celebrado dentro da comunidade negra do jazz era visto com alarme pela América Branca. O próprio jazz era visto como perigoso, como primitivo, como sexualmente provocativo. 33-0, 22-24,000, 022, 54, e a marihuana tornou-se associada a esta ameaça. Era música negra, cultura negra, desviantes negros. A droga não era mais apenas um problema mexicano, era um problema negro também. Esta dimensão racial não pode ser exagerada. A campanha contra a marihuana nunca foi primariamente sobre saúde pública ou farmacologia. Era sobre controle. Era sobre atingir comunidades que o establishment via como perigosas, indesejáveis ou politicamente inconvenientes. A droga era a desculpa. O objetivo era a supressão. E nesta mistura volátil, entrou um homem que se tornaria o rosto da proibição americana de drogas por quase 4 décadas. Seu nome era Harry
Anslinger. Harry Jacob Anslinger foi nomeado o primeiro comissário do Bureau Federal de Narcóticos em 1930, uma posição que ele manteria até 1962. Ele era um burocrata, um moralista e um mestre da propaganda. E ele dedicou sua carreira a uma missão: a erradicação da marihuana. Nos primeiros anos de seu mandato, Anslinger na verdade prestava pouca atenção a cannabis. Seu foco estava em opiáceos e cocaína, as drogas que haviam sido federalmente reguladas desde o Ato Harrison de 1914. Mas à medida que a Grande Depressão se aprofundava e o orçamento do Bureau ficava sob ameaça, Anslinger precisava de uma nova cruzada para justificar a existência de sua agência. A marihuana, que ainda era largamente não regulada em nível federal, apresentava a oportunidade perfeita. Anslinger lançou uma campanha midiática que era tão implacável quanto desonesta. Ele cultivou relacionamentos com editores de jornais e os alimentou com um fluxo constante de histórias lúgubres, projetadas para aterrorizar o público. Sua propaganda emprestou pesadamente das narrativas racistas, já circulando no sudoeste e no norte urbano. A marihuana, ele alegava, tornava os usuários violentos, insanos e sexualmente desviantes. Ele testemunhou perante o Congresso com anedotas arrepiantes, contos de homens viciados em marihuana, cometendo assassinatos com machado e estuprando mulheres brancas. Um de seus casos mais frequentemente citados era a história de Victor Licata, um jovem na Flórida que matou sua família com um machado em 1933. Anslinger alegou que a marihuana foi a causa. Apesar do fato de que Licata tinha um histórico documentado de doença mental grave e não havia evidência de que ele havia usado a droga, a verdade não importava. A história serviu seu propósito. A retórica de Anslinger era explícita, viciosamente racista. Em correspondência privada e testemunho público, ele falava de negros enlouquecidos por Heffer e alertava que a marihuana fazia mulheres brancas buscarem relações sexuais com homens negros e artistas. Ele coletou e circulou um arquivo de histórias sangrentas, relatos sensacionalistas de crimes relacionados à marihuana, a maioria não verificada ou completamente fabricada. Ele entendia que o medo, particularmente o medo racial, era a ferramenta mais eficaz para moldar a opinião pública. Hollywood, ansiosa para capitalizar sobre a histeria, produziu filmes de exploração que reforçavam a narrativa de Anslinger. O mais infame foi Heifer Madness, lançado em 1936. Originalmente intitulado Tell Your Children, o filme retratava a marihuana como uma passagem só de ida para a insanidade, violência e morte. Adolescentes bem comportados são atraídos para uma festa de marihuana e em minutos estão alucinando tecando piano maniacamente, rindo histericamente, cometendo homicídio veicular e descendo à loucura e suicídio. Era propaganda absurda e exagerada, mas foi amplamente distribuída para escolas e igrejas como um filme educacional. A campanha funcionou. Em 1937, Anslinger havia construído momentum político suficiente para pressionar por legislação federal. O resultado foi o Ato Tributário da Marihuana, de 1937. Tecnicamente, a lei não criminalizava a marihuana completamente. Em vez disso, impunha um imposto proibitivamente caro sobre qualquer um que cultivasse, prescrevesse ou vendesse cannabis. Exigia registro, formulários de pedido especiais e o pagamento de taxas que tornavam a conformidade virtualmente impossível para a pessoa comum. Era proibição por burocracia. Durante as audiências no Congresso, a Associação Médica Americana enviou um representante, Dr. William Woodward, para testemunhar contra o projeto. Ele apontou que a cannabis tinha usos médicos legítimos, que não havia evidência científica de que causasse a violência e insanidade que Anslinger alegava, e que o termo marihuana estava deliberadamente sendo usado para obscurecer o fato de que eles estavam falando sobre um medicamento que médicos vinham prescrevendo há décadas. Seu testemunho foi ignorado. Os agricultores de cânhamo industrial também se opuseram. Eles argumentaram que o cultivo de cânhamo era vital para a produção de corda, têxteis e papel. Mas a esta altura, fibras sintéticas como nylon estavam sendo desenvolvidas por empresas como DuPont, e polpa de madeira havia se tornado a fonte primária para papel. Alguns historiadores argumentaram, embora isso permaneça debatido, que interesses corporativos nestas indústrias apoiaram silenciosamente a proibição do cânhamo para eliminar um concorrente. O cânhamo, apesar de sua importância industrial, foi arrastado na proibição da marihuana. O ato tributário da marihuana passou com pouca oposição. Poucos membros do Congresso entenderam sobre o que estavam votando, e menos ainda se importavam. Foi apresentado como uma lei para controlar uma droga perigosa usada por mexicanos e negros. Isso foi suficiente? E assim, quase da noite para o dia,
uma planta que havia sido cultivada por 10.000 anos, que havia vestido exércitos e alimentado populações e curado os doentes, tornou-se contrabando. Mas a planta, obstinada e resiliente, se recusou a desaparecer. Quando o Japão invadiu as Filipinas e cortou o suprimento americano de cânhamo de Manila, menos uma planta diferente. Apesar do nome, os militares dos Estados Unidos enfrentaram uma crise. O cânhamo era essencial para corda, cordame e tecido de paraquedas. Sem ele, o esforço de guerra estava em perigo. O governo, com notável dissonância cognitiva, reverteu o curso. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lançou a campanha Hemp for Victory em 1942, produzindo um filme de propaganda que instava os agricultores americanos a plantar cânhamo como seu dever patriótico. Agricultores que cultivavam cânhamo eram isentos de serviço militar. Mais de 400.000 acres foram plantados pelo Centro-Oeste. A planta que havia sido demonizada apenas 5 anos antes era de repente uma heroína. Mas no momento em que a guerra terminou, a tolerância também terminou. Os campos de cânhamo foram arados. O programa foi esquecido. Tão completamente esquecido que por décadas o governo negou que o filme Hemp for Victory jamais havia existido, até que cópias foram desenterradas na Biblioteca do Congresso e nos arquivos nacionais. A guerra contra a marihuana recomeçou como se nunca tivesse sido interrompida. Nos anos do pós-guerra, o uso de marihuana permaneceu relativamente raro na América mainstream. Ainda estava associado a músicos de jazz, trabalhadores mexicanos e as franjas da cultura boêmia. Os beats da década de 1950 menos Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William E. Burroughs, a abraçaram como parte de sua rejeição da sociedade conformista, mas eles eram exceções, rebeldes culturais cuja influência era limitada. Mas também, foi inegavelmente uma cultura de drogas, e a marihuana era seu sacramento. Ela se espalhou dos clubes de jazz e leituras de poesia beat para campos universitários, para quartos suburbanos, para a vasta consciência expansiva de uma geração que estava questionando tudo que seus pais lhes haviam dito. A marihuana, tornusa, fumá-la era declarar-se oposto à guerra do Vietnã, oposto ao racismo, oposto à conformidade sufocante da América dos anos 50. Era um ato político envolto em papel de seda. Os hippies em Hatchetbury em São Francisco, os manifestantes em Kent State, as multidões em Woodstock menos, eles estavam unidos por música, por idealismo e por marihuana. Não mexicanos ou músicos negros de jazz desta vez, mas jovens brancos de classe média, os filhos e filhas de famílias respeitáveis, abandonando tudo, sintonizando e ascendendo. Richard Nixon, concorrendo à presidência em 1968, fez da lei e ordem o centro de sua campanha. Para ele e seus conselheiros, a contracultura não era apenas um movimento cultural, era um inimigo político. Em uma citação agora infame de John Ehrlichman, conselheiro de política doméstica de Nixon, revelada em uma entrevista de 1994, a campanha de Nixon em 1968 e a Casa Branca de Nixon, depois disso tinham dois inimigos, a esquerda anti-guerra e os negros. Sabíamos que não podíamos tornar ilegal ser contra a guerra ou ser negro, mas ao fazer o público associar os hippies com marihuana e os negros com heroína, e então criminalizando ambos pesadamente, poderíamos interromper essas comunidades, poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, quebrar suas reuniões e vilipendiá-los noite após noite no noticiário da noite. Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? Claro que sabíamos. Isso não é teoria da conspiração. Esta é a estratégia documentada. A guerra às drogas, como articulada por Nixon e executada por toda a administração desde então, nunca foi primariamente sobre drogas. Era sobre controle, sobre suprimir dissidência, sobre atingir comunidades que desafiavam o status quo político. Em 1970, Nixon assinou o Ato de Substâncias Controladas, que criou 5 listas para classificar drogas, com base em seu valor médico e potencial de abuso. A marihuana foi colocada na lista 1, a categoria mais restritiva, definida como não tendo uso médico atualmente aceito e alto potencial de abuso. Foi classificada ao lado da heroína e LSD, e acima da cocaína e metanfetamina, que foram colocadas na lista 2. Esta classificação não foi baseada em ciência. Uma comissão que o próprio Nixon nomeou, a Comissão Schaefer, passou 2 anos estudando marihuana e concluiu em 1972 que ela deveria ser descriminalizada. Nixon ignorou o relatório e o enterrou. A maquinaria de aplicação expandiu rapidamente. A Administração de Controle de Drogas foi criada em 1973, consolidando poderes federais de aplicação de drogas. Departamentos de polícia estaduais e locais
receberam financiamento federal e equipamento militar para lutar na guerra às drogas. Sentenças mínimas obrigatórias foram introduzidas, tirando a discricionariedade dos juízes e garantindo que até mesmo ofensas menores de marihuana pudessem resultar em anos de prisão. E as prisões começaram aos milhões. Os números são chocantes. Entre 1965 e 2020, mais de 26 milhões de americanos foram presos por ofensas de marihuana. 26 milhões, isso é mais que a população inteira da Austrália. A grande maioria, aproximadamente 88%, foi presa por simples posse, não por tráfico. Irame usuários, frequentemente jovens, frequentemente pegos com pequenas quantidades para uso pessoal. As disparidades raciais nestas prisões são igualmente chocantes. Apesar de taxas de uso similares entre grupos raciais, estudos consistentemente mostram que pessoas brancas e negras usam marihuana aproximadamente nas mesmas taxas. Americanos negros têm quase 4 vezes mais probabilidade de serem presos por posse de marihuana. Em alguns estados, a disparidade é ainda maior. Em Montana, negros têm quase 10 vezes mais probabilidade de serem presos por marihuana do que brancos. Apesar de representarem menos de 1% da população do estado, isso não é acidental. Isso é política. A guerra às drogas deu às forças de segurança as ferramentas e a justificativa para policiamento agressivo de comunidades minoritárias. Políticas de revista e apreensão, policiamento de janelas quebradas, batidas sem aviso, todas foram justificadas em nome da aplicação da lei de drogas. A marihuana era fruta ao alcance, a acusação mais fácil de trazer, a maneira mais simples de alimentar o crescente complexo industrial prisional. Porque é isso que estava sendo construído. Uma indústria. Prisões privadas surgiram na década de 1980. Corporações que contratavam com estados para abrigar prisioneiros com fins lucrativos. Seu modelo de negócio dependia de altas taxas de encarceramento. Prisões por marihuana forneciam um fluxo constante de inventário. As consequências para aqueles presos eram catastróficas e vitalícias. Uma condenação por marihuana, mesmo por uma pequena quantidade, podia significar prisão. Mas a punição não terminava ali. Significava um registro criminal permanente, que apareceria em toda candidatura a emprego, toda candidatura a moradia, toda verificação de antecedentes. Significava inelegibilidade para empréstimos estudantis federais, para habitação pública, para vale-refeição. Significava a perda de licenças profissionais, a perda do direito de votar em muitos estados, a perda de direitos parentais em batalhas de custódia. Um único baseado podia descarrilar uma vida inteira. Famílias foram destruídas, comunidades foram esvaziadas. No auge da epidemia de crack nas décadas de 80 e 90, quando o encarceramento em massa atingiu seu pico, gerações inteiras de homens negros e latinos foram canalizadas pelo sistema de justiça criminal. O tecido social de bairros foi rasgado. Crianças cresceram sem pais. O estigma do encarceramento criou ciclos de pobreza e crime que persistiram por décadas. E durante todo esse tempo, o uso de marihuana continuou a aumentar, porque essa é a falha fundamental da proibição. Ela não funciona. Nunca funcionou. A proibição do álcool nos anos 20 não impediu as pessoas de beber. Apenas criou um enorme mercado negro, enriqueceu o crime organizado e levou às mortes de milhares por bebida clandestina contaminada. A proibição da marihuana seguiu exatamente o mesmo padrão. Na década de 70 e 80, o cultivo de marihuana era um grande negócio nos Estados Unidos. Cultivadores domésticos, particularmente no Triângulo Esmeralda da Califórnia, menos condados de Humboldt, Mendocino e Trinity, estavam produzindo cannabis de alta qualidade que podia competir com importações do México e Colômbia. As montanhas remotas, densamente florestadas, forneciam cobertura perfeita. Cultivadores plantavam pequenas parcelas escondidas profundamente nas florestas nacionais, longe de estradas e olhares curiosos. O governo respondeu com força. Na Califórnia, eles lançaram a campanha contra o plantio de marihuana, ou CAMP, em 1983. Batidas de helicóptero tornaram-se rotina. Oficiais fortemente armados desciam em propriedades rurais, frequentemente sem mandados, apreendendo plantas e prendendo cultivadores. As batidas eram operações paramilitares, completas com armas automáticas, coletes à prova de balas e equipamento de visão noturna, mas eles não conseguiam pará-lo. Para cada parcela que encontravam e destruíam, 10 mais eram plantadas na próxima estação. A economia era muito atraente. Uma única planta de cannabis madura podia valer $1.000 a $3.000 no mercado negro. Para comunidades rurais em dificuldades, para pessoas que haviam perdido seus empregos, quando a indústria madeireira entrou em colapso, o cultivo de marihuana era uma tábua de salvação. A ironia
é amarga. A proibição, que foi vendida como uma maneira de eliminar a marihuana, em vez disso criou as condições perfeitas para sua proliferação. Sem regulação legal, não havia controle de qualidade. Sem restrições de idade, sem tributação, todo o mercado foi entregue a criminosos. E esses criminosos ficaram muito ricos. No México, a marihuana havia sido uma cultura relativamente menor, comparada a papoulas de ópio e trânsito de cocaína. Mas na década de 80, à medida que os cartéis colombianos se concentravam em cocaína, e o governo dos Estados Unidos pressionava o México a erradicar campos de papoula, o cultivo de marihuana explodiu. Os cartéis, Sinaloa, Golfo, Juárez menos, plantaram vastos campos de cannabis nas montanhas da Sierra Madre. Estas não eram pequenas parcelas escondidas na floresta. Eram operações industriais. Milhares de plantas se estendendo por encostas, irrigadas e cuidadas por camponeses que trabalhavam sob a mira de armas. Os cartéis haviam aprendido com o comércio de cocaína. Integração vertical era a chave para o lucro. Eles controlavam tudo, do cultivo ao contrabando, até a distribuição em cidades dos Estados Unidos. A violência que havia definido as guerras da cocaína espalhou-se para o comércio de marihuana. Cartéis rivais lutavam pelo controle de corredores de contrabando. Agricultores que se recusavam a cultivar marihuana ou que tentavam vender para concorrentes eram assassinados. Policiais locais e funcionários eram corrompidos ou mortos. Pelos anos 2000, regiões inteiras do México estavam efetivamente sem lei, controladas por exércitos narcos, que superavam em armas o governo. O custo humano foi catastrófico. Entre 2006 e 2020, mais de 300.000 pessoas foram mortas na guerra às drogas do México. Dezenas de milhares mais desapareceram, seus corpos enterrados em valas comuns ou dissolvidos em ácido. Jornalistas que reportavam sobre os cartéis eram assassinados. Políticos que se opunham a eles eram baleados à luz do dia. A violência se espalhou pela fronteira, com cartéis estabelecendo redes de distribuição em todas as grandes cidades dos Estados Unidos. E uma porção significativa desta violência, esta morte, este sofrimento, era por causa de uma planta que metade dos Estados Unidos eventualmente legalizaria. Porque enquanto a guerra às drogas se enfurecia, algo notável estava acontecendo no nível popular. As pessoas estavam reagindo. A contracultura nunca havia realmente desaparecido. Ela apenas havia se tornado clandestina. Através das décadas de 70, 80 e 90, ativistas e defensores trabalharam para mudar a narrativa em torno da marihuana. Organizações como NUR ML, a Organização Nacional para a Reforma das Leis da Marihuana, fizeram lobby pela descriminalização. A revista High Times, fundada em 1974, celebrava a cultura da cannabis e fornecia uma plataforma para argumentos de legalização. Cientistas também estavam reagindo contra a propaganda. Pesquisas sobre o sistema endocannabinoide, a rede de receptores no corpo humano que interage com compostos de cannabis, revelaram que a marihuana era muito menos prejudicial que álcool ou tabaco. Estudos mostraram que não era uma droga de passagem, que não causava comportamento violento, que tinha aplicações médicas legítimas para condições que variavam de dor crônica, à epilepsia, aos efeitos colaterais da quimioterapia. Mas o avanço não veio de cientistas ou ativistas. Veio de pacientes. Na década de 80, enquanto a epidemia de AIDS devastava a comunidade gay, particularmente em São Francisco, pacientes descobriram que a marihuana ajudava. Estimulava o apetite em pessoas definhando da doença. Reduzia a náusea causada pelos brutais medicamentos iniciais para vírus da HIV, fornecia alívio da dor crônica da neuropatia. Para muitos, era a diferença entre ser capaz de comer, de funcionar, de ter alguma qualidade de vida, e simplesmente sofrer até a morte. O ativista Dennis Peron, ele mesmo vírus HIV positivo, abriu o San Francisco Cannabis Buyers Club em 1992. Foi o primeiro dispensário público nos Estados Unidos, operando abertamente, apesar de seu status ilegal. Peron e seu parceiro forneciam marihuana para pacientes com AIDS, e as autoridades locais, vendo a dimensão humanitária, em grande parte os deixaram em paz. Esta foi a semente do movimento de marihuana medicinal. Peron redigiu a Proposição 215, o ato de uso compassivo, e a colocou na cédula da Califórnia, em 1996. A medida permitiria que pacientes com recomendação de um médico usassem legalmente marihuana para fins médicos. Era um desafio direto à proibição federal. O establishment lutou de volta com força. A DEA ameaçou prender médicos que recomendassem marihuana. O governo Clinton alertou que a lei federal superava a lei estadual. Oponentes veicularam anúncios alegando que a Proposição 215 era apenas uma porta dos fundos para a legalização, que levaria a lojas de marihuana em cada esquina. Eles estavam certos.
sobre essa última parte. E na noite da eleição, em novembro de 1996, a Proposição 215 passou com 56% dos votos. A Califórnia tornou-se o primeiro estado a legalizar marihuana medicinal. A represa havia rachado. Dentro de poucos anos, outros estados seguiram Oregon, Washington, Alaska, Maine. Por volta de 2010, 15 estados tinham leis de marihuana medicinal. Por volta de 2020, esse número havia subido para 36 estados, mais Washington, D.C. A indústria de marihuana medicinal, mesmo operando em uma zona cinzenta legal sob a lei estadual, mas ilegal sob a lei federal, estava gerando bilhões de dólares em receita. As campanhas de legalização naqueles dois estados foram cuidadosamente orquestradas, bem financiadas e estrategicamente brilhantes. Os ativistas haviam aprendido com décadas de fracasso. Eles sabiam que não podiam vencer com argumentos libertários sobre liberdade pessoal ou apelos da contracultura à rebelião. Eles tinham que fazer o caso pragmático, a mensagem era simples e poderosa. A proibição falhou. Custou bilhões de dólares, destruiu milhões de vidas, e não impediu ninguém de usar marihuana. Legalização significa regulação, tributação e controle. Significa tirar o mercado dos cartéis e gangues e colocá-lo nas mãos de negócios licenciados e regulados. Significa acabar com a prisão e encarceramento de usuários não violentos. Significa tratar marihuana como álcool legal para adultos, regulada para segurança, tributada para benefício público. Em 6 de novembro de 2012, eleitores no Colorado e Washington aprovaram medidas de votação para legalizar marihuana recreativa para adultos de 21 anos ou mais. Foi um momento histórico, a primeira vez que qualquer jurisdição no mundo havia totalmente legalizado cannabis através de um voto democrático. A resposta do governo federal foi incerta. Tecnicamente, a marihuana ainda era ilegal sob a lei federal. Lista 1. Sem uso médico aceito. A DEA poderia ter reprimido, invadido dispensários, preso cultivadores e vendedores. Mas o governo Obama, lendo os ventos políticos, escolheu um caminho diferente. Em 2013, o Departamento de Justiça emitiu o Memorando Co., que essencialmente dizia que o governo federal não interferiria com esforços de legalização estadual, desde que os estados mantivessem controles regulatórios rigorosos e impedissem que a marihuana cruzasse linhas estaduais ou chegasse às mãos de menores. As comportas se abriram. Alaska e Oregon legalizaram em 2014. Califórnia, Nevada, Maine e Massachusetts. Em 2016, o Canadá a legalizou nacionalmente em 2018, tornando-se a primeira grande nação industrializada a fazê-lo. Por volta de 2025, mais da metade dos estados dos Estados Unidos havia legalizado marihuana recreativa, e 2/3 haviam legalizado o uso medicinal. A indústria legal de marihuana explodiu em um setor multibilionário. Dispensários, instalações de cultivo, laboratórios de processamento, fabricantes de comestíveis empresas do VAP, laboratórios de teste, empresas de segurança empresas do software, empresas de embalagem -1, ecossistema inteiro de negócios emergiu. Por volta de 2020, as vendas legais de marihuana nos Estados Unidos excederam 17 bilhões de dólares. Por volta de 2023, esse número havia disparado para mais de 30 bilhões. Wall Street tomou nota. Empresas de cannabis negociadas publicamente apareceram nas principais bolsas de valores. Capital de risco se derramou, celebridades lançaram suas próprias marcas. Snoop Dogg, Willie Nelson, Mike Tyson, Whoopi Goldberg, todos se tornaram empreendedores de marihuana. A planta que havia sido demonizada por um século, estava agora sendo abraçada pelo capitalismo. Mas a legalização, por toda sua promessa, trouxe suas próprias complicações, contradições e falhas. O primeiro problema é o limbo federal. A marihuana permanece ilegal sob a lei federal, classificada como lista 1 sem uso médico aceito. Apesar da evidência científica esmagadora em contrário, e da existência de mercados legais em mais da metade do país, isso cria uma paisagem legal surreal. Negócios de marihuana, mesmo em estados onde são totalmente legais, não podem usar o sistema bancário federal. Bancos, temendo o processo federal ou a perda de seu seguro FDIC, se recusam a trabalhar com empresas de cannabis. Como resultado, a indústria opera largamente em dinheiro. Dispensários recebem milhares, às vezes milhões de dólares em dinheiro todo mês. Eles têm que pagar seus impostos em dinheiro, seus funcionários em dinheiro, seus fornecedores em dinheiro. Isso os torna alvos de roubo e cria desafios logísticos e contábeis massivos. A Receita Federal, enquanto isso, pune negócio de cannabis com a seção 280 e do Código Tributário, que proíbe negócios que traficam substâncias controladas de deduzir despesas normais de negócios. Um negócio regular pode deduzir aluguel, salários,
utilidades e custos operacionais. Um negócio de cannabis eles só podem deduzir o custo de bens vendidos. Isso significa taxas efetivas de impostos de 70% ou mais. Um fardo esmagador que torna a lucratividade quase impossível para muitos operadores. A contradição é absurda. Estados estão coletando bilhões em receita tributária de marihuana. Apenas o Colorado coletou mais de 2 bilhões de dólares desde a legalização. Enquanto isso, o governo federal simultaneamente pune esses mesmos negócios, com tributação confiscatória e negação de serviços bancários. O segundo problema é equidade, ou melhor, a falta dela. As pessoas que estão ficando ricas com marihuana legal são esmagadoramente brancas. As pessoas que foram para a prisão por marihuana são esmagadoramente negras e pardas. A ironia é tão amarga quanto previsível. A guerra às drogas destruiu comunidades minoritárias, e agora essas mesmas comunidades estão em grande parte excluídas da indústria legal, que foi construída sobre as costas de seu sofrimento. As barreiras de entrada no mercado legal de cannabis são enormes. Licenças são limitadas e caras, frequentemente custando centenas de milhares de dólares, apenas para se candidatar, sem garantia de aprovação. Os custos de conformidade regulatória são impressionantes. Sistemas de segurança, requisitos de teste, padrões de embalagem e rotulagem, software de rastreamento de inventário. Iniciar um negócio legal de cannabis requer milhões de dólares em capital. E onde você consegue esse capital? Na Alda Bancos, que não tocarão na indústria. Não de investidores tradicionais, muitos dos quais ainda desconfiam da ilegalidade federal. Você precisa de riqueza privada, conexões ou acesso a capital de risco, menos coisas que comunidades devastadas pela guerra. As drogas geralmente não têm. Alguns estados tentaram abordar isso com programas de equidade social, oferecendo licenciamento prioritário ou taxas reduzidas para candidatos de comunidades desproporcionalmente impactadas pela proibição da marihuana, mas esses programas foram atormentados por problemas: financiamento insuficiente, atrasos burocráticos, falta de acesso a capital, mesmo com uma licença, e em alguns casos fraude absoluta com candidatos ricos usando parceiros minoritários como fachadas para ganhar status de equidade social antes de comprá-los. Enquanto isso, o sistema de justiça criminal continua a operar como se nada tivesse mudado. Em estados onde a marihuana é legal, milhares de pessoas permanecem na prisão por ofensas que não são mais crimes. Alguns estados implementaram expurgo automático de condenações por marihuana, mas o processo é frequentemente lento, incompleto, ou requer que indivíduos naveguem por um sistema legal complexo para limpar seus registros. Muitas pessoas condenadas anos ou décadas atrás não têm ideia de que são até elegíveis para alívio. E nos estados que não legalizaram, principalmente no sul e no oeste interior, as prisões continuam. Em 2020, mesmo enquanto a pandemia se alastrava, mais de 350 mil americanos foram presos por ofensas de marihuana. Isso é uma prisão a cada 90 segundos. A maioria era por simples posse. A guerra às drogas, para milhões de americanos, não é história. Está acontecendo agora mesmo. O terceiro problema é saúde pública, particularmente entre os jovens. Os defensores da legalização prometeram que a regulação manteria a marihuana longe de menores mais efetivamente do que a proibição fazia. A evidência sobre isso é mista. Alguns estudos não mostram aumento no uso juvenil após a legalização. Outros mostram aumentos modestos. O que está claro é que a potência da marihuana moderna disparou. Na década de 70, o conteúdo médio de THC da marihuana era em torno de 2 a 3%. Hoje, é comum encontrar flores com 25 a 30% de THC, e concentrados, óleos, ceras, shatters, podem atingir 90% de THC, ou mais. Esta não é a maconha dos seus avós. Este é um produto fundamentalmente diferente, e as implicações para a saúde ainda estão sendo estudadas. Há evidências crescentes de uma ligação entre o uso de marihuana de alta potência e problemas de saúde mental, particularmente entre adolescentes e adultos jovens. O uso regular de produtos com alto THC tem sido associado a taxas aumentadas de psicose, esquizofrenia em populações vulneráveis e síndrome de hiperemese canabinoide, uma condição caracterizada por vômito cíclico severo. Usuários pesados podem desenvolver dependência, não a abstinência física do vício de opioides, mas uma dependência psicológica, que interrompe o funcionamento diário. O marketing da indústria não ajuda. Entre em um dispensário moderno e você encontrará produtos que parecem doces, biscoitos, ursinhos de goma, barras de chocolate, todos infundidos com altas doses de THC. A embalagem é frequentemente deliberadamente projetada para atrair consumidores mais jovens. Comestíveis são particularmente problemáticos porque os efeitos são atrasados
imprevisíveis. Alguém inexperiente pode comer um biscoito inteiro, não sentir nada por uma hora, comer outro, e então se encontrar esmagadoramente, aterrorizantemente chapado por 8 horas. Visitas à sala de emergência por problemas relacionados à marihuana aumentaram em estados de legalização, particularmente por superconsumo de comestíveis e por crianças que acidentalmente ingerem produtos com THC que parecem doces normais. Estes são problemas solucionáveis. Melhor embalagem, diretrizes de dosagem mais claras, mais educação pública, mas são problemas que a indústria tem sido lenta em abordar, porque a prioridade é lucro, não saúde pública. O quarto problema é consolidação e corporatização. O sonho da legalização para muitos defensores era uma indústria caseira de pequenos cultivadores e produtores artesanais. Uma cultura de cannabis artesanal que recompensasse qualidade e expertise. A realidade é cada vez mais um oligopólio corporativo. Grandes operadores multiestaduais, empresas como Kuraleaf, Truliev, Green Thumb Industries, estão comprando licenças, construindo instalações de cultivo massivas e expulsando operadores menores que não podem competir em preço ou escala. Integração vertical, onde uma única empresa controla cultivo, processamento e varejo, está se tornando a norma. Essas corporações estão correndo para estabelecer dominância antes que a legalização federal aconteça, posicionando-se para se tornarem a Anheuser-Busch ou Philip Morris da cannabis quando a legalização federal vier. E a maioria dos analistas acredita que é uma questão de quando, não se provavelmente, favorecerá esses grandes operadores. Eles têm o capital, as equipes jurídicas, os lobistas e as conexões políticas para moldar as regulamentações a seu favor. Os pequenos cultivadores no condado de Humboldt, que arriscaram tudo por décadas para manter a cultura da cannabis viva, serão esmagados pela agricultura industrial. O movimento de cannabis artesanal se tornará um nicho boutique 6 Survivor. Esta é a verdade desconfortável sobre a legalização. Não é uma vitória para a contracultura ou para a justiça. É a comodificação e corporatização de algo que já foi uma forma de rebelião. A planta está sendo domesticada, despojada de suas associações revolucionárias e transformada em apenas mais um produto de consumo, comprado e vendido como cerveja ou cigarros. E ainda assim, por todos esses problemas, a legalização ainda é preferível à proibição, porque a proibição nunca foi apenas um fracasso, foi uma atrocidade. Vamos ser claros sobre o que a guerra contra a marihuana realmente realizou. Ela não reduziu o uso. Ela não protegeu a saúde pública. Ela não tornou as comunidades mais seguras. O que ela fez foi destruir vidas em escala industrial. Ela encheu prisões até estourar. Os Estados Unidos, com 4% da população mundial, tem 20% dos prisioneiros do mundo. Nós encarceramos mais pessoas do que qualquer nação na história, em números absolutos e per capita. E um grande motor desse encarceramento em massa tem sido ofensas de drogas, com marihuana liderando o caminho. Custou aos contribuintes trilhões de dólares. Os custos diretos da aplicação da lei de marihuana, menos prisões, processos, encarceramento, são estimados em mais de 3,6 bilhões de dólares por ano. Mas isso não inclui os custos indiretos, a produtividade perdida de pessoas na prisão, a receita tributária perdida, o custo de cuidados adotivos para crianças, cujos pais foram encarcerados, o impacto econômico de longo prazo nas comunidades. O custo verdadeiro é incalculável. Enriqueceu organizações criminosas. Ao manter a marihuana ilegal, a proibição garantiu que todos os lucros fluíssem para o mercado negro. Os cartéis mexicanos, que ganharam bilhões com marihuana antes dos estados começarem a legalizar, foram capazes de usar esses lucros para financiar suas operações de cocaína e heroína para comprar armas, para corromper funcionários. A proibição foi a melhor amiga do cartel. Distorceu a aplicação da lei. Departamentos de polícia, incentivados por subsídios federais, e leis de confisco de bens, que lhes permitiam apreender e manter propriedade conectada a ofensas de drogas, focaram em prisões fáceis de marihuana, em vez de crime sério. Criou incentivos perversos onde um policial podia aumentar seus números de prisão, e o orçamento de seu departamento parando jovens negros na rua, em vez de investigar assaltos ou agressões, violou direitos humanos básicos. A guerra às drogas tem sido usada para justificar batidas, sem aviso que mataram pessoas inocentes. Foi usada para justificar a militarização da polícia. Foi usada para justificar buscas e apreensões que violam a Quarta Emenda. Deu ao Estado enorme poder para intrometer-se na vida privada para derrubar portas, para separar famílias. Tudo em nome de impedir as pessoas de possuir uma planta. E talvez mais condenatoriamente, foi baseada em mentiras. A alegação de que a marihuana causa violência menos uma mentira. A alegação de que é uma droga de passagem menos uma mentira,
não apoiada por causalidade. A alegação de que não tem valor médico, uma mentira. A alegação de que a proibição era sobre saúde pública, menos a maior mentira de todas. Harry Anslinger sabia que estava mentindo. Richard Nixon sabia que estava mentindo. Toda a administração desde então soube que estava mentindo. A guerra às drogas nunca foi sobre drogas. E funcionou, nesse sentido. Alcançou seus objetivos reais. Interrompeu o movimento anti-guerra. Devastou comunidades negras e latinas. Criou uma subclasse permanente de pessoas com registros criminais que podiam ser privadas de direitos, negadas empregos, negada moradia, negada oportunidade. Manteve a hierarquia social que aqueles no poder queriam manter, mas as mentiras não podiam se sustentar para sempre. Muitas pessoas usaram marihuana e perceberam que não era a droga demoníaca que lhes haviam dito. Muitas pessoas viram seus amigos, seus filhos, seus vizinhos presos por algo que parecia inofensivo. Muitas pessoas reconheceram a hipocrisia de marihuana ser ilegal, enquanto álcool e tabaco, que matam centenas de milhares de pessoas todo ano, não eram apenas legais, mas celebrados. A verdade lentamente, dolorosamente começou a vencer. Hoje a paisagem é fraturada, contraditória e em rápida evolução. Em partes dos Estados Unidos você pode entrar em um dispensário reluzente, navegar centenas de produtos, consultar com um bootitender sobre diferentes cepas e seus efeitos, e legalmente comprar marihuana com cartão de crédito. Em outras partes, pessoas ainda estão sendo presas, processadas e aprisionadas por possuir exatamente a mesma planta. Internationaland, o movimento em direção à legalização está acelerando. Uruguai legalizou em 2013. Canadá, em 2018. A Suprema Corte do México declarou a proibição inconstitucional, embora a legislatura tenha sido lenta em implementar uma estrutura regulatória. A Alemanha está se movendo em direção à legalização. A Tailândia descriminalizou em 2022. Até jurisdições conservadoras estão reconsiderando sua abordagem à medida que observam bilhões em receita tributária fluindo para adotantes iniciais. As Nações Unidas, que por décadas apoiaram a proibição global, através de tratados como a Convenção Única sobre Drogas Narcóticas de 1961, está começando a suavizar sua postura. Em 2020, a Comissão de Drogas Narcóticas da ONU votou para remover cannabis da categoria mais restritiva de sua lista de drogas, reconhecendo seu valor médico. Dentro de uma geração, a proibição da marihuana provavelmente será lembrada da maneira como lembramos a proibição do álcool, como uma falha política desastrosa impulsionada por pânico moral e má ciência. Esse dano não pode ser desfeito apenas pela legalização. Justiça verdadeira exigiria, não apenas legalização, mas reparações. Exigiria expurgar toda condenação por marihuana e liberar toda pessoa ainda aprisionada por ofensas de marihuana. Então o que é a marihuana, realmente? Quando retiramos o século de propaganda, as décadas de proibição, a névoa atual de marketing comercial, é uma planta, uma notavelmente versátil com uma relação com a humanidade, que se estende de volta às nossas primeiras civilizações agrícolas. Ela nos alimentou, nos vestiu, nos curou, alterou nossa consciência e inspirou nossa criatividade. Ela foi sagrada e profana, maldiçona e veneno, corda e rebelião. Não é inofensiva. Nenhuma substância psicoativa pode ser abusada. Pode contribuir para problemas de saúde mental, indivíduos vulneráveis. Pode prejudicar julgamento e coordenação. Não deve ser usada por adolescentes, cujos cérebros em desenvolvimento são particularmente suscetíveis aos seus efeitos. Deve ser regulada, controlada, e seu uso deve ser informado por ciência honesta, não propaganda de marketing. Mas também não é o demônio que foi retratado. Não causa violência. Não leva inexoravelmente a drogas mais pesadas. Para muitas pessoas, fornece alívio de dor, ansiedade, insônia e efeitos colaterais de doenças graves. Para outros, é um intoxicante leve, uma maneira de relaxar e descontrair, não mais perigoso do que um copo de vinho. A questão da marihuana nunca foi realmente sobre a planta em si. Foi sobre quem a usa, quem a controla e quem lucra com ela. A mesma planta que foi celebrada quando estava fazendo corda para a marinha, foi demonizada quando mexicanos a fumavam. A mesma planta que estava em toda a farmácia em 1900, foi criminalizada quando músicos negros de jazz a abraçaram. A mesma planta que enviou pessoas para a prisão por décadas, está agora enriquecendo investidores. Isso não é sobre farmacologia. É sobre poder. A história da marihuana é, em última análise, uma história sobre como sociedades decidem o que é aceitável e o que é proibido. E como essas decisões são moldadas não por evidência ou razão,
mas por medo, preconceito e conveniência política. É uma história sobre como a proibição pode ser armada para atingir grupos desfavorecidos. É uma história sobre como pânicos morais podem sobrepor ciência e senso comum. E é uma história sobre como, eventualmente, se pessoas suficientes resistirem, se vozes suficientes falarem a verdade, até as injustiças mais entrincheiradas podem começar a desmoronar. Mas o trabalho não está feito, nem perto. Ainda há pessoas na prisão. Ainda há prisões acontecendo todos os dias. Ainda há comunidades carregando as cicatrizes da proibição. Ainda há mentiras sendo contadas por alguns que se opõem à legalização e por alguns que lucram com ela. A verdade sobre a marihuana, menos a verdade complexa, matizada, baseada em evidências, menos ainda está lutando para ser ouvida sobre o barulho da propaganda e do marketing. A planta que foi demonizada está sendo higienizada, transformada em um produto de consumo despojado de sua história e sua política. As corporações entrando no espaço da cannabis querem clientes, não ativistas. Quiron vender-lhe um estilo de vida, não lembrá-lo dos milhões que sofreram sob a proibição. Querem que você pense na marihuana como apenas mais uma mercadoria, como cerveja artesanal ou chocolate artesanal, algo para ser consumido sem pensar. Mas não podemos esquecer, não podemos deixar a normalização da marihuana apagar a memória do que a proibição custou, quem ela mirou e por que foi realmente implementada. Não podemos deixar os lucradores da legalização ignorarem sua dívida com aqueles que foram criminalizados por fazer exatamente o que agora é legal. A planta crescerá. Sempre cresceu. Através da proibição e perseguição, através da propaganda e paranoia, através de um século de guerra travada contra ela, a cannabis persistiu. Ela cresce em vales escondidos e armazéns massivos, em jardins de quintal e laboratórios farmacêuticos. Ela se adapta, ela evolui, ela se espalha, mas a questão permanece. Podemos nós, como sociedade, aprender com esta história? Podemos reconhecer o dano que foi feito em nome da proibição? Podemos construir uma estrutura legal que seja verdadeiramente justa, que centre equidade e reparação em vez de apenas lucro? Podemos resistir à tomada corporativa de uma planta que pertence, em certo sentido, a toda a humanidade? Ou simplesmente seguiremos em frente, deixaremos o passado enterrado e repetiremos os mesmos padrões de controle e exploração em uma nova forma? O sol se põe sobre os Andes altos, onde esta história começou 10.000 anos atrás, onde antigos agricultores primeiro plantaram as sementes de cannabis sativa e começaram uma relação que abrangeria milênios e continentes. A planta ainda cresce lá, e em todo lugar, nas montanhas do Marrocos, onde agricultores a cultivam para haxixe, assim como seus ancestrais fizeram. Nos campos de Kentucky, onde o cânhamo industrial está fazendo um retorno, nos subúrbios do Colorado, onde é cultivada legalmente em porões sob luzes LED, nas selvas do México, onde cartéis ainda plantam as toneladas, porque nem todo lugar legalizou, e o mercado negro ainda prospera. A planta não julga, ela não carrega o peso da propaganda ou da história. Ela simplesmente cresce, produz suas flores, suas sementes, sua resina, e então morre, como todas as plantas fazem, para ser substituída pela próxima geração. Mas nós carregamos o peso. Nós carregamos a história do que foi feito em nome de controlar esta planta. Os milhões presos, os bilhões gastos, as mentiras contadas, as vidas destruídas, as comunidades devastadas. Esta história não é abstrata. Ela vive nos corpos de pessoas ainda aprisionadas, nos bairros ainda se recuperando da guerra às drogas, nas famílias ainda separadas pelas consequências de uma condenação. E nós carregamos a responsabilidade pelo que vem a seguir. Por como regulamos, por como distribuímos os lucros e oportunidades, por se perseguimos justiça ou apenas comércio, por se lembramos ou esquecemos. A história da marihuana não acabou. Estamos vivendo seu próximo capítulo, escrevendo em tempo real, com cada lei que é aprovada, cada dispensário que abre, cada pessoa que é liberada da prisão, ou permanece atrás das grades. O final ainda não está escrito. Depende das escolhas que fazemos agora. Escolheremos justiça ou escolheremos conveniência? Repararemos o dano ou simplesmente lucraremos com seu fim? Lembraremos o custo ou deixaremos a normalização da cannabis apagar a memória das vítimas da proibição? Estas não são questões retóricas. São questões urgentes, práticas, morais, que exigem respostas. Não no futuro abstrato, mas agora, hoje, enquanto navegamos esta transição histórica da proibição para a legalização, a planta sobreviverá independentemente. Ela sobreviveu 10.000 anos de história humana e sobreviverá o que quer que venha a seguir. A questão não é sobre a sobrevivência da cannabis. A questão é sobre nós.
sobre que tipo de sociedade queremos ser, sobre se podemos enfrentar nossa história honestamente, reconhecer nossos fracassos e construir algo melhor, sobre se aprendemos alguma coisa com um século de crueldade disfarçada de política, ou se simplesmente seguiremos para a próxima cruzada, o próximo pânico moral, a próxima desculpa para exercer controle sobre os mais vulneráveis entre nós. A planta é apenas uma planta. A guerra sempre foi sobre nós. E a guerra, apesar das manchetes, apesar da legalização, apesar dos dispensários e da receita tributária, e das avaliações do mercado de ações, não acabou. Ela apenas entrou em uma nova fase, uma onde o campo de batalha mudou das ruas para os tribunais, das prisões para as casas legislativas estaduais, da questão de se deve ser legal para a questão de quem se beneficia de sua legalidade. Esta não é uma história com um final arrumado. Não há vitória final, nenhum momento onde podemos declarar o trabalho completo, a história da marihuana, a história da negociação sem fim da humanidade, com o desejo, com o controle, com as substâncias que usamos para alterar nossa consciência e as estruturas de poder que determinam quais alterações são permitidas. É uma história de uma planta que foi sagrada, depois útil, depois demonizada, depois criminalizada, depois medicalizada e agora comercializada. Uma planta que foi tudo, de corda à religião, de medicina à ameaça, de contracultura à mercadoria. É uma história que começou no passado profundo e continua em um futuro incerto. É uma história escrita em fibra de cânhamo e registros prisionais, em catálogos farmacêuticos e estatísticas de prisão, em rituais antigos e salas de diretoria corporativas. É uma história de sangue e lucro, de mentiras e libertação, de sofrimento e resiliência. É a história de como uma planta simples se tornou a droga mais procurada do mundo. E tá longe de terminar.